Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, um dia maravilhoso, céu azul, não é? Eu quero desejar a todos vocês, né? Um dia pleno, um dia cheio de vitória, abençoados pelo Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, eu estava andando ali no centro, ali perto do viaduto de Campo Grande, e eles refizeram um obelisco, né, que tinha ali, estava depredado, estava muito ruim. Eles refizeram aquele obelisco. E eu lembrei que andando pelas ruas do Rio de Janeiro, né, assim como pelas cidades do mundo em geral, né, como Nova York, Europa, Inglaterra, a gente sempre vê muitos monumentos, né? Muitos são obeliscos, né, como esse que eu estou falando, mas muitos são estátuas, né, que reverenciam heróis, fundadores ou pessoas importantes, né, para aquela cidade ou para aquele país, para aquele lugar, né? Na verdade, irmãos, esse negócio de estátuas, de imagem, de bronze, de gesso, é resultado de idolatria, né? Isso é antigo. A Bíblia é um livro de fundamentos, né? Para todos nós, né? E diz assim lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem águas debaixo da terra. Olha, eu entendo que muito da lei, né, ela foi trocada, ela foi substituída, vamos dizer assim, para um outro nível, para o nível espiritual depois de Jesus. Mas existem princípios, existem regras, leis do Antigo Testamento que prevalecem até hoje, não é? A espada, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Então se reverencia muito fundadores, autores, se homenageia pessoas eminentes que já morreram ou estão mortas. E eu pensei, né? E Jesus? Aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos, existe uma grande estátua, né, que dizem ser Cristo de braços abertos, né, sobre a cidade. Não, amados. O cristianismo é diferente. Aqueles que vivem o cristianismo bíblico vão entender o que eu estou falando. Pelo princípio de Êxodo, que nós vimos, não devemos fazer estátuas, imagens dele, mesmo que seja de Cristo, para que ele seja reverenciado. Por quê? Por que nós não devemos? O Senhor Jesus está vivo. Ele ressuscitou e ele vive para sempre. Então nós devemos reverenciar Jesus no nosso coração. E porque ele vive e habita em nós, nós não precisamos de estátuas, né, de monumentos, nada disso. Porque ele vive e podemos crer no amanhã e esperar com fé que se com ele morrermos, com ele ressuscitaremos também. Amém? Olha, muitas pessoas não têm essa esperança, né? E como resultado, elas são pessoas que caem em depressão, ficam atormentadas por qualquer circunstância, morrem aos poucos, em doses homeopáticas, eu diria, né? Vão definhando psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, né? Já aconteceu muitas guerras no mundo e ainda continuam havendo, né? E se busca o que nessas guerras? Proeminência, domínio, poder, vitória, vitória, sempre vitória, né? E o vitorioso, ele é reverenciado, né? Existem estátuas de generais, né? de líderes supremos, né? Isso é antigo, isso vem lá dos séculos passados, né? E essas coisas, elas são marcadas no tempo por literaturas, por monumentos. E até se reverencia, né, os mortos, como eu disse, dessas guerras que houveram. Olha, quando Jesus ressuscitou dos mortos, aconteceu o maior fato, né, que a história poderia gravar. E a maior bênção também que a humanidade poderia testemunhar.
A maior vitória de todos os tempos sobre o planeta Terra, a vitória de Jesus no universo, né, sobre a morte, é um fato grandioso, né? Supera em muito todo e qualquer evento, toda e qualquer liderança mundial, né? Todos nascem, crescem e morrem, mas Jesus não. Jesus não parou aí, ele ressuscitou dos mortos, né? Com um corpo glorioso, imperecível, imortal, né? A morte sempre venceu os homens e sempre vencerá. Grandes e pequenos, famosos e anônimos, mas diante de Jesus Cristo, a morte mudou a sua posição, né? Jesus venceu a morte e Jesus mudou o destino daqueles que, de alguma maneira, né, estão debaixo do juízo de Deus lá do Éden, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus derrotou a morte para sempre. Jesus, ele voltou a viver pelos séculos dos séculos, né? Viver glorioso. A morte foi vencida pelo Senhor da vida e jamais terá poder sobre Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida e ele vive para sempre. Na época de Jesus, eu imagino, os discípulos não entenderam a sua morte, ficaram desorientados. O primeiro dia passou, o segundo também, havia tristeza, dúvidas, né, rumores, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. Aleluia, né? Quando Jesus ressurgiu dos mortos e se apresentou aos discípulos, eles transbordaram de alegria. E por causa disso, todos os que creem, né, e passam a viver aqui nesta terra de passagem, né, saiba disso, né, e nela, sem dúvida, experimentará a morte física. Hoje nós podemos aguardar a ressurreição. Mesmo que nós morramos, né, ressuscitaremos e o nosso corpo mortal e de humilhação será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Seremos glorificados, teremos outra forma de vida, a eterna, né? Estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Aqui está a maior promessa, né, para o homem, para nós, sofridos, caídos e perdidos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João capítulo 11. Né? Muitas pessoas que não creem nessa promessa caem realmente numa depressão profunda, numa preocupação, né? É uma coisa terrível. Aqueles que creem em Jesus têm a esperança real, a esperança de um futuro glorioso, baseado em fatos. Jesus venceu a morte e nos deu a sua palavra de que nós, os que crermos, também venceremos a morte assim como ele venceu. Né? Os que nele creem ressuscitarão para viver a glória de Deus, na felicidade sem limites e sem fim, que é o céu. Né? Jesus veio libertar todos os seres humanos que, através do medo da morte, estavam sujeitos a uma vida de escravidão eterna. Não estamos mais sob o jugo da morte, meu irmão. Não somos mais escravos do medo, nem cativos da morte. Está em Hebreus capítulo 2. Né? Se você crê em Jesus Cristo, o seu nome passa a constar no livro da vida. Ainda que você passe pela morte aqui, ela não vai poder te segurar. O grande dia virá em que você vai ouvir a trombeta de Deus e sairá do domínio da morte, glorioso, imortal, incorruptível. Será o dia da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Aleluia, Maranata, né? O resultado final do sacrifício de Cristo será a glorificação dos salvos. O crente morre, ressuscita, não é julgado, mas galardoado, glorificado, em uma condição irreversível da imagem e semelhança de Cristo. Eu termino essa breve reflexão, meu amado, com o texto de 1 João, no capítulo 3, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. Amém, queridos? Tenha ânimo, tenha fé. Jesus é o grande vitorioso, mas ele não precisa de estátua. Ele está aqui no nosso coração. Amém? Basta você crer. Fica com Deus, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, toque no sininho, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Um beijo no teu coração, até amanhã, em nome do Senhor Jesus.